desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Levante as suas mãos e diga comigo, vai. Aumenta a sua voz em nome de Jesus e diga: eu creio. Diga comigo, vai. Aleluia. Cumprimento a todos nessa noite com a paz do Senhor Jesus. Aqueles que nos ouvem, aqueles que nos veem nesta noite, que estão conosco para adorar e bendizer ao Senhor. É com muita alegria nesta noite que nós estamos aqui para servir a você, para estar levando até você uma palavra de esperança, uma palavra de amor, uma palavra do cuidado do nosso Deus. Você que se encontra aí na sua casa, ou você que se encontra no seu trabalho, nos hospitais, nos asilos, nos presídios, você que se encontra fora de casa.
Eu quero convidar você que está conosco nessa hora, pelo Instagram, pelo Facebook, a se achegar, aquietar o seu coração. Você que está na sua casa, junto à sua família, eu quero convidar você neste momento, juntamente conosco, a orar a Deus, a agradecer o Senhor por esse dia que Ele preparou para nós. Vamos orar nesta noite em nome de Jesus. Deus, nós bendizemos o Teu nome. Senhor, glorificamos o Senhor que é digno de toda honra, o Senhor que é digno de toda glória. Senhor, a Tua palavra, Senhor, nos garante que o Senhor estaria conosco em toda e qualquer dificuldade até o fim. O Senhor disse: Jesus, eu vou para o Pai e eu vou preparar lugar, mas eu deixarei com vocês o Consolador, o Espírito da verdade, e esse testificará do Pai. Espírito Santo, nós adoramos ao Senhor nesta noite. Nós invocamos o Senhor que é digno de ser louvado, de ser exaltado. Declaramos a Tua bondade, declaramos a Tua fidelidade, declaramos o Teu amor, declaramos o Teu cuidado, declaramos que esse é o tempo que o Senhor preparou para que estivéssemos unidos em família, Senhor. Não somente congregados em um templo, mas reunidos em casa, reunidos em família. Seja exaltado, Pai, pela possibilidade de Te adorar em todo o tempo, porque nada poderá nos separar do Teu amor, ó Cristo Jesus. Seja entronizado nesta noite, receba a nossa adoração. Nós declaramos que estamos embaixo do Teu senhorio, que santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Fica conosco, Senhor, que seja uma noite da revelação da Tua palavra, que seja uma noite onde o Teu Espírito venha trabalhar com liberdade nas famílias, nas casas, que o Teu Espírito tenha liberdade aqui no nosso meio para fazer assim, Senhor, conforme lhe pedimos alinhamento céu e terra nesta noite, para que o Teu povo entenda, Senhor, a Tua vontade revelada para este tempo, não para esta noite, mas para esse tempo, para esta estação, para esse ciclo que nós temos vivido. Ora vem, Senhor Jesus, para nos buscar, e nós queremos nos achar prontos e preparados, Senhor. Pai, que haja salvação através desse culto, que haja salvação através das mídias sociais, Senhor, que nenhuma barreira, Pai querido, possa impedir que a atmosfera espiritual do Senhor esteja nesta noite, onde chegar a Tua palavra. Te bendizemos e Te glorificamos, ó Deus, em nome de Jesus. Família, nós convidamos você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no verso 28, nós temos um convite do Senhor Jesus para você que é família, para você que está vendo sozinho no seu quarto, para você que está conosco nessa noite ouvindo, participando desse culto, cultuando ao Senhor. Realmente é um culto de louvor e adoração, é um culto de celebração ao nosso Deus, porque Ele está conosco. Capítulo 11 de Mateus, verso 28, é um convite para você, é um convite para nós. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus nos convida nessa noite a vir diante dEle, a trazer diante dEle nesse tempo de muitas preocupações, nesse tempo onde muitos corações estão angustiados, esperando o que vai acontecer no dia de amanhã. Esse tempo onde muitos de nós estão apegados às notícias que tem trago para nós, para muitos de nós o medo, o caos tem instalado medo no coração de muitos na face da terra. Mas há um convite do nosso Jesus, aquele que está conosco, que prometeu que estaria conosco em todo o tempo. Venha até a mim. E esse é o convite nessa noite, irmão amado, meu querido ouvinte. Esse é o convite nessa noite. Venha,
Venha falar com o Senhor aquilo que está no teu coração. Nós vamos ter um momento de louvor e adoração, e o convite é esse: despeja sobre mim, lança sobre mim. Eu sou o Senhor que estou aí na tua casa, onde você está, ouvindo aquilo que você tem a me dizer. Ele diz: o meu fardo é leve. Eu posso trocar o teu fardo nesta noite. É um convite do Senhor Jesus, que é o Deus sobre todos, para que você lance nele as suas preocupações, para que você lance nele os seus medos, para que você lance nele as suas angústias. Sim, é uma verdade. A palavra do Senhor, ela é verdadeira quando diz que Jesus está aí com você. Então lance nele. Ele quer te ensinar nessa noite como você deve se conduzir nesse tempo. Amém? Que juntamente com o Ministério de Louvor, você e a sua casa sinta a presença de Deus. Se você precisa de cura, sinta a cura de Deus fluindo. Se você precisa de ensino, sinta o ensino de Deus fluindo. Se você precisa de um abraço, sinta o abraço do Senhor fluindo nessa noite, em nome de Jesus. Abençoamos esse ministério, Senhor. Te louvamos porque o Senhor está aqui. O Senhor é um Deus onipresente, está lá, está com o teu povo neste momento, está conosco. Usa para os teus servos como instrumento para a graça, para a glória, para o louvor do teu santo nome, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Adore conosco nessa noite, querido. Eu encontro salvação, ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê o seu fruto, mesmo que não haja ventos, vamos esperar em ti, ainda que a figueira não floresça. Força, Ele é a nossa salvação. Cante conosco. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu consolo nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Declare, ainda que a figueira não floresça, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê, mesmo que não haja alimento nos campos, ainda que a figueira não floresça, mesmo que não haja alimento nos campos,
Jesus. Te amamos, Deus. Oh, aleluia. Estamos na tua presença, Senhor. E a tua palavra diz que na tua presença há plenitude de alegria. O Senhor está conosco, Pai. Em nome de Jesus, nós entramos nesse lugar, Senhor. Nós levantamos a nossa mão somente para te adorar, Senhor. Tu és o Deus da nossa salvação, tu és o Deus da nossa alegria, tu és a nossa força, Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eu entro nesse lugar, levanto as minhas mãos, só penso em te adorar. Buscar tua presença, mover meu coração em direção ao teu, atender ao teu convite, me humilhar, me entregar a ti, meu Senhor. És tudo pra mim, princípio e fim. Tua face eu quero ver, mas quero te conhecer, te tocar. E quanto mais eu te buscar, o teu Espírito. Quanto mais eu te buscar, faz a tua vontade em mim. Eu entro nesse lugar, levanto as minhas mãos, só penso em te adorar. Buscar tua presença, mover meu coração em direção, atender ao teu convite, me humilhar, me entregar a ti, meu Senhor, meu amado, és tudo, Senhor, pra mim, princípio e fim, tua face eu quero ver, te tocar. Declare conosco, enquanto mais eu te buscar, o teu Espírito em mim. E quanto mais eu te buscar, adoecerei, faz a tua vontade em mim. Quanto mais eu te buscar, mais eu quero do teu Espírito. E quanto mais eu te buscar, tua glória vai me seguir. E quanto mais eu te buscar, Mas eu tenho. declare isso na sua casa, declare isso no seu interior, no seu coração. E quanto mais eu te buscar, Adoecerei, tua glória vai me seguir. Quanto mais eu te buscar, Mas eu tenho. o teu Espírito. E quanto mais eu te buscar,
Levanto as minhas mãos, só penso em te adorar. Te amamos, Deus. Santo é o Senhor. Oh, Jesus. Nós não conseguimos viver sem Ti, Deus. Nós existimos para Te adorar, Senhor. Oh, aleluia. Viemos para Te adorar, Senhor. Vim para adorar-Te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-Te, para prostrar-me, vim para dizer que és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Luz do mundo, luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse. Tua beleza me leva a adorar-Te. Quero viver. Vim para adorar-Te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde viestes à terra que criaste, por amor ao pobre se fez. Vim para adorar, oh, para prostrar-me, declarar tua beleza, Senhor. Que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-Te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei, declare isso, dos meus pecados. Nós entendemos, Deus, eu nunca saberei dos meus pecados. Eu nunca saberei dos meus pecados. Eu nunca
dizer que és totalmente amável, totalmente. Oh, aleluia. Coloca a mão no seu coração e declare isso no seu lar, na sua casa. Para mim. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua casa, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, seja sobre a sua família nessa noite, no nome de Jesus. Nós louvamos a Deus por estarmos juntos cultuando ao Senhor, nós louvamos a Deus por estarmos juntos adorando a Ele, nós glorificamos a Deus por estarmos juntos exaltando a Ele nesse tempo, por estarmos unidos, ainda que não juntos no mesmo lugar, mas estarmos unidos adorando ao Senhor. O fato é que nós vivemos um período de inquietação, nós vivemos um período em decorrência da pandemia do coronavírus, Covid-19. Um tempo de incertezas, de não sabermos como estaremos daqui uns dias, como estará a situação do país, do estado, da cidade daqui uns dias. Um tempo de apreensão que não pode se tornar num tempo de histeria, que não pode se tornar num tempo de pânico. É preciso controlar o medo e é preciso que nós tenhamos confiança em Deus. Os nossos governantes talvez nunca tenham assinado tantos decretos como nesse tempo. Os decretos, as orientações dos órgãos dizem o seguinte: fique em casa, não saia, você está proibido de sair. Parece estranho, como que essas ordens têm o poder de nos soar até controversas muitas vezes. Afinal, como pode o governo dizer se nós podemos ou não sairmos de casa? Parece até ordem de mãe, restringindo, corrigindo um filho. Por outro lado, é bem verdade que infelizmente nós temos dificuldade com a palavra obedecer. Nós temos dificuldade em sermos obedientes. Obediência definitivamente não parece ser o nosso forte, seja como população, seja como cidadão e muitas vezes também como povo de Deus. Talvez muitos nem sabiam que a palavra pandemia sequer existia, mas acham que sabem tudo sobre o vírus, e vale dizer que ele nem existia. Somos cheios de achismo, somos cheios de razões e de verdades. Como alguns gostam de dizer, nos achamos donos do próprio nariz. E em nome da fé nós queremos, ou alguns querem espiritualizar, até porque parece mais espiritual. Mas este é um tempo de cuidados. Este é um tempo de alguns cuidados. E eu quero repartir com você, ou pensar com você sobre alguns desses cuidados. E o primeiro cuidado que eu quero pensar com você é o cuidado da obediência. A Bíblia está permeada de textos em que Deus cria regras, ou que Deus estabelece medidas de proteção, de higiene e assim por diante. Não estamos obedecendo ao decreto ou aos decretos por falta de fé, ou por nos sujeitar a erros políticos tão poucos. Não fechamos para atender conveniências humanas. O templo não está fechado por conta de ideologias políticas ou comportamentais. Fechamos o templo por preservação, por cuidado à vida, também por obediência. As medidas implementadas são regras de cuidado, são regras de proteção. O primeiro momento podem parecer ruim, mas são para o nosso bem. Assim como as regras ou as medidas que os pais e o próprio Deus colocam a nós, que no primeiro momento parecem ruins. Não gostamos de regras, mas a verdade é que elas têm o poder de nos proteger. Os mais jovens, bem de saúde, cheios de imunidade, dizem que não precisam se preocupar. Afinal, nesses casos, o que se diz é que o vírus poderia ter uma atuação pequena ou nem manifestar a doença. Mas precisamos entender que podemos ser agentes de transmissão. E a boa ética, a educação,
ou o cristianismo, nos leva a pensar não em nós mesmos, mas no outro. A nossa atitude vai abençoar o nosso próximo, especialmente aqueles do chamado grupo de risco. Falei dos decretos, e olhando para os decretos em outro viés, ou olhando para outros decretos, quantos decretos, quantas medidas e leis vêm sendo assinadas país afora, desrespeitando a Deus, ou o mundo afora? Quantas leis e decretos vêm sendo assinadas desconsiderando a vontade de Deus? Quanto de desonra e até de escárnio sobre Deus nossa nação, nosso estado e a nossa cidade vem se acostumando a ver, e o que é pior, a fazer e a aceitar. Confesso que atualmente eu não tenho visto ninguém zombando de Deus, não tenho visto Jesus ser motivo de escárnio nesse tempo, nem mesmo em nome da cultura. Nós mesmos, como cristãos, parecemos estar cada vez mais cristãos, mesmo sem poder frequentar os templos. Após a obediência, a segunda coisa que quero pensar é sobre o fato de ficarmos em casa. Medida de prevenção, de cuidado, de preservação da vida. Ficar em casa pressupõe estar com a família. Quem sabe Deus não esteja tentando nos ensinar algo. Dar prioridade ao que de fato é prioritário. Cuidar de algumas coisas, parar um pouco. Eu não estou aqui deixando de reconhecer as dificuldades que toda essa paralisação pode trazer e que infelizmente trará, sobretudo a economia. Mas é bem verdade que toda a crise traz consigo o seu ensino. Quantas medidas de cuidado e de proteção Deus tem conosco? Quantas medidas de cuidado e de proteção Deus estabelece a nosso favor? E nós desobedecemos. E exatamente nos colocamos em riscos. Não simplesmente o risco que pode fisicamente nos matar, mas o risco que pode matar o nosso espiritual e nos matar eternamente. A terceira coisa que quero pensar é sobre o fato de sermos igreja. É sobre o fato de ser igreja. E se alguém me perguntasse se eu gostaria de ter fechado a igreja, não, claro que não. E acredite, nós não fechamos. A igreja está aberta, a igreja está viva, a igreja está operante. Nós somos. Ela está na sua casa, outra parte dela, a igreja não se fechou. Nós tão somente fechamos o templo. Nós tão somente fechamos o local que nós nos reunimos. Fechamos o templo, mas ele não pode limitar as nossas ações como igreja. E é claro que pode limitar a realização de algumas coisas, mas não nos impede de ser igreja. A igreja é mais do que o local de reunião. A igreja somos nós. A igreja somos nós aqui no templo juntos. A igreja somos nós repartidos nas nossas casas. Logicamente, o congregar, o estar juntos são de suma importância, e nós não estamos abrindo mão do conselho que está no livro de Hebreus. Mas o congregar, o se reunir no templo, não é a razão de ser igreja. Não é a falta de fé fechar o templo como alguns pressupõem. É obediência às autoridades, e nós precisamos lembrar que isso também é bíblico. A quarta coisa que quero pensar é que esse de fato é um tempo de incertezas. Esse é um tempo de fato em que nós não sabemos como estarão as coisas daqui uma semana. Isso reforça para mim, isso destaca para mim, isso dá grande ênfase ao fato do quanto somos vulneráveis, do quanto não temos a nossa vida sob o nosso controle e do quanto somos dependentes de Deus. Mas nós podemos ajudar. Podemos fazer a nossa parte, como o Ministério da Saúde tem dito. A próxima semana é crucial na proliferação, na disseminação ou no controle, no freio do contágio do vírus no país. As expectativas e as projeções, é bem verdade que para as próximas semanas são negativas, e eu diria que até alarmantes. Mas aqui entra a nossa participação. Ficar em casa
reduz o risco do contágio. Ser obediente, estar em casa, traz a nós mesmos uma medida não só de segurança e cuidado, mas de saúde. Mas também as incertezas dos próximos acontecimentos ressaltam e reforçam para nós a nossa dependência de Deus. Nós precisamos clamar sim para que Deus intervenha. Nós precisamos reconhecer e pedir perdão pelos nossos pecados, para que Deus de fato tenha misericórdia de nós e para que Deus repreenda todo o avanço e disseminação da doença. Mas o fato é que esse momento expõe a nossa vulnerabilidade, a nossa fragilidade e o quanto nós somos dependentes de Deus. E eu disse há pouco que esse momento nos torna mais cristãos, porque talvez a gente nunca tenha visto a população falar tanto de Deus, pensar tanto de Deus, postar tanta coisa sobre Deus. É porque nós estamos diante da nossa fragilidade, diante da nossa vulnerabilidade, e quando nada da nossa força faz sentido. Mas esse é um tempo também de reconhecer os nossos erros. Esse também é um tempo de reconhecer os nossos pecados. Não creio que tudo que nós estamos vendo seja a mão de Satanás, como alguns dizem. Não temos que entrar em guerra espiritual. Não temos que repreender a Satanás, mas repreender o ser humano, a nós mesmos, que cada vez mais se afasta de Deus, seguindo por caminhos tortuosos e desonrando o Criador. A Bíblia está repleta de textos que descrevem acontecimentos sobre o fim dos tempos, e eu creio que é exatamente o que nós temos visto nesse tempo. Ou seja, se estamos vendo os acontecimentos que a Bíblia já predisse sobre o fim dos tempos, nós não estamos vendo Satanás fazer nada, nós estamos vendo a palavra de Deus se cumprir, como algo invisível, que vem de tão longe, surge do nada e afeta e muda a rotina de inúmeros países mundo afora. Brancos, negros, pobres, ricos, de todas as classes sociais, nos mais diversos níveis de endereço, são assolados da mesma forma. E aqui eu aprendo, não é só a morte que nos iguala, a pandemia também. E eu sei que muitos entendem assim. Então, nós não temos de repreender o inimigo, não temos de fazer guerra espiritual, mas temos de fazer clamor. Temos de reconhecer os nossos pecados, de reconhecer os pecados da humanidade, o pecado do nosso país, os pecados do nosso estado, o pecado da nossa cidade, e pedir perdão e se voltar para Deus. Que este seja um tempo de arrependimento, que esse seja um tempo de quebrantamento, que esse seja um tempo de obediência, que esse seja um tempo em que nós aprendamos sobre arrependimento, sobre quebrantamento, sobre obediência. Que esse seja um tempo de unidade. Não estamos juntos no mesmo lugar, mas estamos unidos no mesmo propósito. O tempo em família precisa ser um tempo de adoração, um tempo de levantar altar ao Senhor, um tempo de erguer altar ao Senhor, ou na expressão bíblica, um tempo de erigir altar ao Senhor. Que o tempo em família seja um tempo de adoração, um tempo onde o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado, um tempo onde em casa, em família, o nome do Senhor Jesus Cristo seja honrado. Portanto, querido, nessa semana reúna a família, orem juntos, adorem junto, partilhem a palavra juntos. Você não pode estar junto com alguém, talvez, você não pode abraçar alguém nesse tempo, talvez, e não deve, mas você pode ligar para alguém, alguém que talvez você não fale há muito tempo, alguém que você não está com ela há muito tempo. Ligue para alguém que há muito tempo você não conversa. Ligue para aquela pessoa que talvez está carente de Deus. Aliás, o que a gente tem nesse tempo é tempo. Ligue para alguém. A pandemia também é um tempo de missão, mesmo que a gente não possa sair de casa. A pandemia é um tempo de falar de Jesus ou de testemunhar acerca de Deus, mesmo que a gente não possa sair de casa. Eu sei
Internet é o que as famílias mais estão se preocupando em ter em casa nesse tempo. E às vezes até internet para aquilo que é ruim. E às vezes internet até para aquilo que afronta a Deus, desonra a Deus. Mas que esse também seja o tempo onde os nossos aparelhos telefônicos, onde os nossos celulares sejam usados para glorificar ao Senhor. Seja usado para ligar para alguém que está em dificuldade, seja para ser bênção na vida de alguém, seja usado para ser instrumento na vida de alguém. Porque se a gente usar apenas para ver filme, apenas para estar nas redes sociais, para aqueles que gostam dos jogos, a pandemia vai passar, porque ela vai passar, e nós vamos continuar vendo a nossa inutilidade de sempre, mesmo tendo muito mais tempo nesse momento. Esse é o tempo de estarmos mais diante de Deus. O templo está fechado, mas a igreja não está fechada. A igreja não fechou, não foi a igreja que fechou, foi o templo. A igreja de Cristo jamais será fechada, na verdade. O Senhor da igreja sempre estará com a sua igreja, onde quer que ela esteja, independente dela estar no templo ou de não estar no templo. A igreja jamais estará fechada e o Senhor da igreja sempre estará com ela. João capítulo 16, verso 33, Jesus diz: ensinando-os a guardar estas coisas que eu vos tenho mandado. Há coisas que Ele nos tem mandado, e há coisas que Ele tem querido que nós guardemos. E o versículo continua dizendo: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eis que eu estou convosco todos os dias. Ele está conosco quando nós podemos vir ao templo. Ele está conosco quando nós não podemos vir ao templo. Ele está conosco quando tudo parece estar muito bem. Ele está conosco quando nós estamos em casa, impedidos de sair de casa por conta da pandemia. João 16, verso 33 agora. O texto diz: tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Esse de fato é um tempo de tribulação, esse de fato é um tempo de aflição, mas Ele tem nos dito, ainda que em meio às aflições, eu tenho vos dito isso para que em mim tenhas paz, tem de bom ânimo. Que esse seja um tempo, no tempo da pandemia, no tempo das incertezas, no tempo que nós não sabemos como ficará, o que vai acontecer, que esse seja um tempo de paz sobre o nosso coração. Que esse seja um tempo de descansar em Deus, de confiar em Deus e de ter bom ânimo. Eu sei que o que mais nos preocupa nesse tempo é que nós não temos uma estrutura de saúde que vá comportar todos os doentes. Isso é verdade. Os países de primeiro mundo também não tiveram, a Europa também não teve. E eu sei que o nosso país não tem, que o nosso estado não tem, que a nossa cidade não tem. Isso reforça para nós cada vez mais duas coisas: a necessidade de nos cuidarmos e a necessidade de orarmos mais. A necessidade de dependermos da nossa própria responsabilidade e a necessidade de dependermos mais de Deus. Que esse seja um tempo, aliás, onde nós aprendamos sobre a nossa própria responsabilidade, porque vez ou outra nós sempre queremos fugir da nossa responsabilidade. E se tem algo que Deus nos ensina, que a palavra de Deus nos ensina, que o senso comum de sociedade nos ensina, é que nós somos responsáveis pelas nossas ações. E por fim, Lamentações 3, 21 até o verso 24, um texto que gosto muito, diz: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e renovam-se a cada manhã. Esse certamente é um tempo de dificuldade, como era o profeta Jeremias nesse tempo, no tempo em que ele escreve o texto. Certamente são dificuldades diferentes, mas não deixam de ser dificuldades e não deixam de ser grandes gigantes diante de nós. Mas o texto está dizendo: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Eu sei que se nós ficarmos olhando projeções, eu sei que se nós ficarmos olhando as projeções daquilo que pode ser adiante, elas trazem inúmero pessimismo.
mas que esse seja um tempo de nos cuidar para que as projeções estejam erradas, não porque nós queremos que quem as estabeleceu esteja errado, mas porque nós queremos que todas as medidas preventivas dos governos estejam corretas, porque nós queremos que a nossa atitude esteja correta, para que nós queremos que a nossa oração de fato gere uma intervenção de Deus. Eu quero trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Portanto, que esse seja um tempo de nós termos esperança, mesmo diante do caos, mesmo diante da aflição. Que esse seja um tempo de nós sabermos que Ele está conosco todos os dias, que o Senhor da nossa vida está conosco todos os dias, e Ele está conosco no tempo da epidemia, da pandemia. Nós vamos ter aflições, mas nele nós podemos encontrar paz, e nele nós podemos ter bom ânimo. Portanto, querido, que não seja um tempo de pessimismo, mas seja um tempo de esperança. Seja nas palavras de Jesus, seja nas palavras do profeta Jeremias, falavam em tempos difíceis, mas que esse seja um tempo de não estarmos ausentes da graça de Deus. Que esse seja um tempo de não estarmos ausentes da presença de Deus. Que esse seja um tempo de nós cuidarmos da obediência, de ficarmos em casa, mas de continuarmos sendo igreja. Um tempo sim de incertezas, mas um tempo de colocar a fé e a confiança em Deus em ação. Um tempo de reconhecimento dos nossos erros, um tempo de reconhecimento dos nossos pecados. Que esse seja um tempo de confissão. Cerca de 100 países ao redor do mundo hoje apregoaram nesse 22 de março um dia de jejum, um tempo de oração, de arrependimento, um tempo de confissão de pecados, um tempo de clamor a Deus, um tempo de reconhecer os nossos erros, um tempo de reconhecer as nossas fragilidades humanas, mas mais do que isso, reconhecer os nossos erros, reconhecer os nossos pecados, reconhecer o quanto temos nos distanciado de Deus. E que esse seja um tempo de voltarmos a Deus, que esse seja um tempo de nos voltarmos ao Senhor, não só como vamos cantar a canção agora, não só porque nós precisamos de cura, mas sobretudo porque nós precisamos de cura espiritual, sobretudo porque nós precisamos de cura sobre as nossas emoções, cura sobre os nossos pecados. Mais do que nós precisamos da cura física, nós precisamos da cura espiritual, e cuidar da nossa obediência, para que não precisemos nesse tempo da cura física, que Deus também pode dar, mas que esse seja um tempo de obediência de reconhecimento de pecados. Que esse seja um tempo de dependência de Deus, de voltar-se para Deus, não porque não queremos ser assolados pela doença da pandemia, mas porque nós queremos aprender a depender de Deus, porque nós queremos aprender a estar em Deus, porque nós entendemos que nós precisamos ser salvos por Cristo Jesus, porque nós entendemos a nossa fragilidade, a nossa humanidade, a nossa dependência de Deus. Então que esse seja assim um tempo de nos voltarmos para Deus, que esse seja um tempo sim de nos voltarmos ao Senhor, que esse seja sim um tempo, na expressão do profeta Isaías, de pano de saco, um tempo de cinzas, ou seja, um tempo de reconhecimento dos nossos pecados. Que esse seja um tempo de quebrantamento, que esse seja um tempo de dependência, que esse seja um tempo de nos voltarmos para Deus, mas não só neste tempo, mas para permanecermos em Deus, mas para continuarmos em Deus. Querido, eu quero te convidar a adorarmos ao Senhor juntos. Eu quero te convidar a adorarmos ao Senhor juntos. Me escuta quando clamo, acalma o meu pensar. Levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és
creio que não há outro igual a ti. Declaremos ao Senhor: me escuta quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo. Confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, é preciso. Nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível para tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível. Nada é impossível para nada é impossível. Nada é impossível. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Querido, eu quero te convidar, se você puder ir na sua casa se ajoelhar. Nós queremos orar com você e eu quero te convidar a orar. Quero te convidar a se ajoelhar, se você puder. Se a sua família puder estar diante do Senhor de joelho nesse momento. Talvez haja uma outra programação simultânea na sua casa nesse momento. Se você puder, nós queremos te convidar a parar. Nós queremos te convidar de fato a se voltar inteiramente para o Senhor. Nós queremos de fato te convidar a orar. O fato de estarmos em casa não nos isenta de que nós estamos em culto, de que nós estamos rendendo a Ele, de que nós estamos servindo a Ele, de que Ele está sendo adorado. Nós não estamos congregados no mesmo lugar, estamos repartidos, mas estamos cultuando aquele que é digno. Estamos adorando, estamos celebrando aquele que é digno. E eu quero te convidar a orar ao Senhor. E nós queremos te convidar a orar conosco ao Senhor, a adorar a Ele, a clamar a Ele. Santo, 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 santo. Declaramos a tua santidade sobre o Brasil. Declaramos a sua santidade sobre o estado do Rio. Declaramos a tua santidade sobre Porciúncula. Declaramos a tua santidade sobre toda a terra. E a tua palavra diz, Senhor,
que toda a terra se encherá do conhecimento da tua glória. A tua palavra diz, Senhor, que toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Clamamos nessa noite, Pai, para que corações sejam atingidos, para que corações sejam resgatados. Clamamos, Senhor, por aquele e aquela que se encontra nesta hora sem entender o mover profético deste tempo. Toda a rede social, Deus, se encontra permeada de palavra. A tua palavra é a lâmpada, Senhor. A tua palavra é a luz, Deus querido, que vai trazer, Pai, direção para o teu povo sobre toda a terra. A tua palavra diz que o Senhor é o nosso pastor, que nada nos faltará nesse tempo, que mesmo que o teu povo, Pai, mesmo aquele que não te conheça, mesmo aquele que não tem uma experiência contigo, já ouviu falar que só Jesus Cristo salva. Nós declaramos a tua salvação. Declaramos, Pai, que a terra toda vai conhecer o teu nome, não de ouvir falar, mas de andar contigo, porque está sendo impossível fugir da tua presença. Pai, a tua palavra nos diz o Salmo, Senhor, que se nós fugirmos e nos escondermos neste tempo, no fundo do mar ali o Senhor estará. Qualquer um de nós que subir e fizer uma casa no terraço, ali o Senhor estará. Não tem como se esconder, Senhor. Não tem como se esconder dos teus olhos, porque o Senhor tem dominado toda a terra, Pai. Os teus olhos estão sobre toda a terra. Todos nós, Senhor, estamos vivendo a mesma situação. Todos nós estamos provando do mesmo Deus. Todos nós estamos debaixo da mesma correção. Todos nós estamos debaixo do teu olho. E nós temos certeza, Pai, que em breve virá o Senhor Jesus para buscar toda a terra. Que toda a terra conheça que é o único Deus capaz de mudar toda essa situação. Porque dele é a terra e a sua plenitude, e tudo que nele habita. Foi ele que criou céu e mar e terra. Foi ele que criou os animais e depois ele descansou. O Senhor tem nos preparado esse tempo de descanso, Pai. Esse tempo onde muitos têm parado, empresas têm parado, onde o conceito de muitos, Senhor, neste momento, Pai, é de que não vai ter jeito. Mas nós profetizamos esse tempo de conhecimento, porque a tua palavra diz que o que nos libertará do medo, do caos, o que nos vai fazer desapegar do medo, da catástrofe financeira e econômica, é conhecer o Senhor. É conhecer um Deus que caminha com o teu povo, um Deus que desce na terra para orientar o teu povo, um Deus que é amoroso, que é Pai, que é juiz, que é justiça, que é amor, que é poder, que é fogo consumidor, um Deus que chama para perto. Clamamos, Pai, pelas autoridades. Pai, clamamos pelo presidente, que ele se encha do conhecimento da tua glória. Clamamos por todas as esferas, federais, municipais, estaduais, para que o conhecimento da glória do Senhor se alargue, se espalhe, assim como a chuva temporã e serôdia vem e enche as prefeituras, enche o Ministério Público, enche o Conselho Tutelar. Cancela e anula, Pai, todo decreto de morte espiritual. Que a tua igreja na face da terra receba, Pai, o direcionamento do teu Espírito de avançar, Senhor, mesmo que limitado às paredes da nossa casa. A tua palavra diz, Senhor, Pai, que aquele que invocar o teu nome será salvo. Que você invoque o nome do Senhor onde você estiver. Peça a Ele que te salve, porque o Espírito dele está com você. O Espírito dele ainda está na terra para te consolar, para te ensinar. Ó Senhor, Deus nosso, Criador dos céus e da terra, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Apesar, ó Deus, das desordens, apesar, Senhor, do momento que vivemos,
Pai querido, apesar de tudo que está acontecendo hoje, a terra ainda é do Senhor. Aqueles que nele habitam, Senhor, que pertencem a esse mundo, pertencem ao Senhor. Pai, mesmo com as dificuldades que temos em obedecer, mesmo com a dificuldade que temos, ó Deus, de atender ao Teu chamado, aos Teus decretos, o Senhor permanece, o Senhor ainda continua sendo Deus. Quantos, ó Deus, daqueles que nos ouvem nesse momento, Pai, estão aflitos, estão, Senhor, angustiados, com medos, perplexos com tudo que estão vendo, Senhor, com as notícias que estão ouvindo. Pai, mas a certeza que temos em nossos corações, a fé que nos faz, ó Deus, estar aqui, é a certeza de que o nosso Deus vive. É a certeza de que o nosso Deus vive e que por fim se levantará, Senhor. Pai, Tu és aquele que era e que é, e aquele que tem todo o poder, aquele que pode nesse exato momento paralisar, Senhor. É aquele que pode nesse exato momento paralisar esse vírus e trazer, Senhor, como foi ministrado nessa noite, não somente, ó Pai querido, a cura física, mas trazer também sobre cada um de nós, homens e mulheres, jovens e crianças, Senhor. Pai, de todas as classes, o Senhor é aquele que pode trazer a cura espiritual. Por isso, nesse momento, Pai querido, nós nos voltamos ao Senhor em arrependimento pelas vezes que confrontamos ao Senhor, em arrependimento pelas vezes que confrontamos a Tua palavra, que negligenciamos a Tua voz. Quem sabe há muito tempo o Senhor já havia, Pai querido, ter tido um tempo desse como esse, de estar, Senhor, na sala daquele que parou tudo hoje para Te ouvir. Quem sabe há muito tempo o Senhor já havia, Senhor, ansiado, desejado estar exatamente, ó Deus, ó Pai querido, entre aqueles e aquelas que estão ouvindo a Tua palavra na noite de hoje. Pai, nós pedimos a Ti, Senhor, para a Tua glória e para o Teu louvor. Clamamos ao Senhor, porque a Tua palavra nos revela, Deus, que todos os nossos esforços serão inúteis se o Senhor não edificar a casa. Que tudo aquilo que estamos fazendo, ó Pai, que tudo aquilo que, ó Pai querido, está se mobilizando, não terá valeria se o Senhor não entrar em ação. Por isso pedimos, Pai querido, o Teu perdão, porque reconhecemos que contra Ti pecamos, que contra Ti fizemos o que era mal. Reconhecemos que foi a Ti que nós confrontamos, seja por palavras, pensamentos e ações. Pedimos, Deus, nos perdoa. Traz sobre nós, Senhor, a cura como um sinal do Teu perdão. Traz sobre nós, Senhor, a cura como um sinal de um recomeço, de uma aliança contigo. Traz sobre nós, ó Deus querido, o perdão e a cura como um sinal da manifestação do Seu amor sobre nós. Pai querido, em nome de Jesus, em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo, nós oramos ao Senhor, porque somente o Senhor é o nosso socorro, o nosso refúgio. Somente para o Senhor olhamos, somente do Senhor esperamos, somente do Senhor virá o socorro, Senhor, para aqueles que choram nesse momento, para aqueles que estão desesperados, para aquelas, ó Deus, que já não sabem o que faz. Pai, vem do Senhor o nosso socorro. Por isso nos voltamos para Ti, Senhor, e por isso já Te agradecemos, Pai. Por certo que o Senhor está ouvindo o clamor, por certo que o Senhor está ouvindo o nosso choro, por certo que o Senhor está ouvindo, Senhor, a nossa oração. Nós Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, nós pedimos perdão ao Senhor. Pedimos perdão ao Senhor pelos nossos pecados enquanto nação. Nós pedimos perdão ao Senhor pelos nossos pecados enquanto Estado. Pedimos perdão ao Senhor pelos nossos pecados enquanto cidade. Pai, quanta corrupção jorrando pelo nosso país, quanta corrupção jorrando pelos tribunais,
quanta corrupção jorrando, Pai, pelos congressos, pelas casas legislativas, pelas câmaras e vereadores, pela prefeitura, pelos palácios de governo, no governo federal. Pai, quantos anos o nosso país tem sofrido, governo após governo, pelo principal da corrupção. Quantos escândalos se sucedem, Deus. Pai, nós pedimos perdão ao Senhor. Pai, que estabelece uma nação que seja íntegra, Deus. Pai, quanta corrupção vem do povo, Pai, vem do dia a dia. Os nossos governantes não nascem governantes, são cidadãos corruptos que se tornam governantes, ou cidadãos que se tornam governantes e se corrompem. Pai, quebra o pecado da corrupção sobre o nosso país. Deus, tem misericórdia do pecado da corrupção sobre essa nação. Quanto desvio, Deus. Quantos conchavos políticos, Deus. Quantas mazelas, Deus. É bem pior do que a epidemia que nós vivemos agora. O problema é que ela não mata como essa mata. Deus, tem misericórdia. Não porque somos conhecidos como o país do futebol, mas porque quantas vezes Ele está acima do Senhor, por quantas vezes Ele é adorado mais do que o Senhor. Tem misericórdia sim por sermos conhecidos como o país do carnaval e vermos em sujeição, escárnio com o nome do Senhor, como temos visto carnaval afora. Pai, perdoa o pecado dessa nação, que por quantas e quantas vezes tem aceitado tantas coisas, Pai. Perdoa o pecado da idolatria, que tantos governos, por manobras políticas, por questões políticas, têm se dobrado, têm se rendido, têm se acuado, têm aceitado. Pai, perdoa os desvios, os desmandos daqueles que deveriam cuidar, daqueles que deveriam ser representantes da lei, mas ao invés de ser legais e leais, são ilegais. Pai, tem misericórdia de um poder judiciário, não todos, mas de alguns que se corrompem, como também na política. Pai, tem misericórdia da nossa nação. Tem misericórdia da igreja, que por tantas vezes deixa de ser a voz profética que deveria ser. Tem misericórdia de nós, que ao invés de honrarmos ao Senhor, tantas vezes desonramos ao Senhor, que ao invés de cuidarmos do nosso testemunho, damos um testemunho acerca da Tua obra na nossa vida. Não só hoje, mas todos os dias, que o Teu Espírito nos leve à confissão de pecados, ao reconhecimento, ao pedido de perdão. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, sararei os seus pecados e curarei e sararei a sua terra, porque agora estão postos os meus olhos à oração que se fizer neste lugar. Pai, tem sido dito sobre um país, sobre um estado, sobre uma cidade de avivamento. Então, em meio ao caos, em meio à confusão, traz um avivamento, Deus. Levanta homens e mulheres apaixonados pela Tua presença. Levanta homens e mulheres que se curvem, que se rendam ao Teu senhorio. Homens e mulheres que temam ao Senhor e que amem ao Senhor acima de todas as coisas. Nos levante como uma geração temente ao Senhor. Nos levante como uma geração que ame ao Senhor. Nos faça viver um avivamento não falado, mas vivido, experimentado. Senhor, em nome de Jesus, que as nossas casas, não só nos dias em que os nossos templos estão fechados, mas que as nossas casas sejam um lugar de culto ao Senhor.
Que as nossas casas voltem a ser lugar de altar ao Senhor. Que as nossas casas voltem a ser lugar de adoração ao Senhor. E sim, porque Cristo Jesus vive, nós podemos crer no amanhã. E sim, porque o Senhor vive, nós podemos ter esperança. E sim, porque o Senhor vive, nós podemos crer. E a nossa esperança sim está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. E sim, porque o Senhor vive, porque o Deus dos deuses vive, porque Cristo Jesus vive, nós cremos, nós cremos, nós cremos e nós continuaremos a crer. Pai, sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada pessoa, sobre cada de nós, seja a tua graça, seja a tua bênção, seja a tua unção, seja a tua paz, seja o teu amor, seja a tua cura, seja a tua obediência, seja a tua paz que excede a todo entendimento, seja o teu ânimo, seja a tua esperança. Querido, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, no nome de Jesus. Quarta-feira nós estamos juntos novamente e nós queremos te convidar para cultuarmos ao Senhor juntos novamente. Eu quero convidar você e a sua casa a cantar conosco. Eu quero convidar você e a sua casa a declarar conosco. Eu quero convidar você e a sua casa a declarar ao Senhor: sim, Ele vive, nós cremos